Oi pessoal, meu nome é Larissa. Eu sou o Tauan. E sejam muito bem-vindos ao Altos e Baixos nos Estados Unidos. E hoje a gente vai mostrar para vocês um pouco da estrutura que temos agora com 5 meses morando aqui. E tentar mostrar um pouco também da nossa casa, os carros, né? O que a gente teve que comprar para entrar na casa, valores e locais que a gente comprou. Para vocês terem uma noção melhor do planejamento, como vai ser planejado realmente a vinda de vocês. Isso, então vem com a gente para vocês não perderem nada. Então, para começar, esse é o nosso bairro. Acho que vocês já repararam que a gente mora em uma townhouse. São essas casas que são divididas, né? Entre outras famílias. Por exemplo, tem uma família que mora nessa, aqui é a nossa vaga e outra nessa. Então, aqui é um condomínio de casas de townhouse. E eles cuidam da área verde também, cortando as gramas pelo menos 2 vezes por semana. E essa daqui é a entrada da nossa casa, a porta principal. Mas normalmente a gente entra pela garagem mesmo. Então vem com a gente. O nosso primeiro carro aqui nos Estados Unidos foi comprado no primeiro mês, como a gente já contou em outro vídeo, né? Foi esse Honda Civic 2008, que ficou mais ou menos $7.000 e 600 de documentação. Ele é um carro muito bom, a gente já conhece ele do Brasil também, é um carro confiável, né? E ele acabou sendo um pouco mais em conta porque ele tá com alguns amassados, né? Tá com esse detalhe na porta. E ele é manual, o que não é algo muito comum aqui, né? Mas ele tá bem inteiro assim por dentro. Ele tá com 70.000 milhas rodadas, 73 mais ou menos. Ele tem o teto solar, bem completo. E é o carro que eu uso no meu dia a dia para ir para o trabalho. Então é um carro muito bom. E como já comentamos que aqui acaba sendo um lugar difícil de você ficar sem carro, a gente também no segundo mês compramos essa Dodge Journey, que é 2009. É um carro já maior, né? Aquele estilo SUV. E é o carro que fica mais com a Lari. Então tá até a cadeirinha do Aquiles tá aqui, né? E é um carro muito bom também. E nesse caso ele já é um carro automático, que a Lari prefere. E ele foi comprado de uma pequena concessionária, também encontrada no Facebook Market, tá? Eu entrei em contato com eles. Eles são aquelas concessionárias que tem uns 5, 6 carros para vender e aí troca o lote. Mas eles fizeram toda a documentação, emplacamento. Então foi a melhor opção pra gente. Então é um Ford Journey 2009 e ele ficou $6.800 com a documentação, né? Com emplacamentos, tudo certinho. E aqui é a nossa garagem. A gente ainda vai fazer algumas coisas na garagem, ela ainda tá assim bem judiada, né? Que do jeito que a gente entrou na casa ela ficou, mas a gente quer pintar as paredes, né? Vai tentar mudar um pouco e ainda decidir o que vamos fazer, né? Aqui, se vai ser usado para garagem mesmo ou se a gente vai acabar utilizando como os americanos, né? Que criam um outro cômodo. Então eles tinham, até os antigos moradores, eles tinham essas cadeiras, esse tapete, né? Que eles deixaram aqui. E a gente ainda vai mudar, mas aí a gente vai mostrando para vocês. E essa é a entrada que a gente mais utiliza, a entrada para casa, que já é aqui na garagem, né? Então sejam todos muito bem-vindos à nossa casa e nós vamos começar
pela lavanderia. É muito comum também que você já entre numa casa com uma máquina de lavar e a outra de secar. E que você tenha o aquecedor na lavanderia mesmo, que é isso aqui. É enorme, né? Sim. Então vai ter o aquecedor e a parte do reservatório de água também, para ter água quente, né? É, a lavanderia é assim, normalmente. Depois a lavanderia. E aqui nós temos o nosso banheiro. Que a gente tem uma pia, né? Como todo banheiro. Uma privada, né? Como é bem comum. E o exaustor, porque lembrando pra vocês que nos Estados Unidos nós não é comum ter janelas no banheiro. E sim os exaustores. Sim. E temos essa porta aqui, até pra explicar. Esse é o barulho do exaustor. e até pra explicar pra vocês, essa porta aqui, quando vem visita, ou até um de nós dois, quando um tá usando essa parte, esse ambiente do banheiro, o outro consegue tomar banho sem um incomodar o outro. Isso é bem legal. Aqui nós temos o box. É muito comum que as casas dos Estados Unidos tenham uma banheira ao invés do box. E as pessoas daqui normalmente nem gostam muito da banheira. E nessa parte é a parte do nosso quarto. Aqui nós temos a pia, que faz parte do quarto principal, que é o nosso. Sim. Que a ideia, a gente tem uma pia aqui pro nosso quarto, pra fazer meio que uma penteadeira pra mim. Uma penteadeira. E aí ele já liga, né, com o box. Sim. E o banheiro. Né? Então você pode fechar essa porta e usar o banheiro pro quarto. E também pode, na verdade, trancar essa porta aqui e usar o banheiro lá pra visita. Isso. E aí ficar com o quarto aqui e a pia. E aqui nós temos o abajur, como a gente já disse pra você, não é normal ter a luz no teto. No nosso quarto nós temos, mas não é comum aqui nos Estados Unidos. E nossa cama, que ela é bem grande, né? É uma king size, porque nós queríamos até uma queen, né, amor? Só que quando nós fomos atrás no Walmart mesmo, nós compramos, a queen tava até mais cara e essa tava na promoção. Aí a gente falou, quer saber, vamos pegar a king size mesmo. E ela saiu no valor de $200 a cama. 200 de estrutura, isso. E o colchão ficou 268. Sim. Porque ele tava com a caixa rebentada, né? Então, pouco, assim, né, amor? Não tava por conta isso. Porque como ele tava meio que rachado a caixa, eles até prenderam com durex e aí ficou meio que na promoção, né? Sim, ficou com um custo melhor. Mas não era o valor dele, ele era um pouquinho mais caro. Sim. Mas aí ficou esse valor. E só uma curiosidade, os colchões aqui, eles vêm sem ar, né, amor? Sim. Eles vêm numa caixinha. Em uma caixinha. Bom, pessoal, só para dar uma atualizada, o negócio inflou. Ele inflou, mas ficou travado ali entre os bancos. Então, eu não sei como é que vai tirar do carro, mas ele tá apertadinho assim, ó, pof, no teto e no banco. Mas agora é um problema do Tauan quando chegar lá. Que é uma coisa bem legal, porque a gente conseguiu comprar, né? Que era uma das nossas preocupações, é o primeiro dia onde que a gente vai dormir, né? E aí a gente conseguiu comprar tanto o nosso colchão, como o colchão do Aquiles, no primeiro dia que a gente mudou pra cá. E depois ele fica assim, né, amor? Olha, nem parece que ele fica desse tamanho depois, olha isso. Porque ele vem bem fininho mesmo. E aí você abre ele, você tira ele da caixa e deixa ele todo aberto, e aí ele vai inchando, né, amor? É bem diferente legal. Isso. E o do Aquiles é a mesma coisa. Isso. Só que aí o do Aquiles, como ele é um tamanho twin, que é como se fosse um solteiro, aí ele foi $100 o colchão e a cama dele foi $150. A estrutura, né? 150, sim. Sim. E aqui a gente tem,
como se fosse o armário, né? Que aqui eles não têm armário, então seria um closet. Então é isso, esse é o nosso quarto. O Aquiles ainda dorme com a gente por enquanto, porque ele acorda frequentemente à noite, umas 2, 3 vezes pra mamar ou pra brincar, e ele precisa da gente. Então, pra nossa família é melhor assim, porque a gente já acorda à noite e aí a gente consegue dormir um pouco melhor do que se a gente tivesse colocado ele lá no outro quarto, que acaba sendo longe, e indo pra lá à noite com frequência. E depois o nosso quarto... Nós chegamos na sala. Aí a gente tem outro armário, porque aqui eles gostam de armário, sim. E nesse a gente coloca toalha, roupa de cama e até jaquetas pra gente sair do quarto, já pegar a jaqueta aqui, fazer um lanchinho e ir embora. Ele não tem nada, tem só uma blusa. Tá feio. Depois você corta essa parte. E temos também aqui o controlador do aquecimento, né? Então, aqui você controla a parte também da temperatura da casa. A gente ainda tá no estilo Brasil, então a gente deixa bem quentinho aqui dentro. Já começou meio que um frio também, né? E essa é a nossa sala de jantar. Nós temos essa mesa que nós compramos em uma venda de garagem. E... nós reformamos ela, pintamos ela de preto, né, amor? Então ela reformou. E ela ficou no valor de... $30. De $30. E essa venda de garagem é bem comum aqui. As pessoas colocam tudo que não usa mais na garagem para venda, colocam uma plaquinha na calçada com o endereço, aí é só você jogar no Google e lá ver se tem alguma coisa do seu interesse. Sim. E é bem interessante porque essa mesa, quando a gente pegou, ela tava bem usadinha, né? Ela é bem antiga, mas só que a gente conseguiu pintar, trocar o forro, né? E dar outra cara para ela, que realmente valeu muito a pena, né? Sim. Então, bola de preto para combinar com a nossa casa. E essa é a nossa cozinha. E se vocês não viram o meu vídeo que eu falo de como são as casas dos Estados Unidos, aproveitam depois desse vídeo pra verem, ele tá muito legal também, é um short. Mas já adianto pra vocês que essa parte aqui da cozinha de eletrodomésticos já vem nas casas, é comum vir nas casas dos Estados Unidos quando você aluga, junto com essa parte dos armários mesmo. Então a geladeira, o fogão, o micro-ondas, a máquina de lavar louça, é bem comum já ter nas casas aqui quando você entra. E o armário. Sim. Então o que a gente teve mais que comprar foi cafeteira, né? Esse mixer, a torradeira, essas coisas. O jar de fórmula é bom até falar, né, amor? Eu acho. A gente comprou ele no Savers. No Savers também. No Savers. E a gente pagou $5. Sim. Então assim, ele tava até na caixa. Ele tá novinho mesmo. E realmente é interessante essas lojas como o Saver, porque você consegue achar umas coisas bem em conta. Normalmente, lá é uma loja de doação, então tem de tudo lá, é bem legal e as pessoas às vezes até vendem como o jar de fórmula na caixa mesmo, né, amor? Porque não tem interesse e provavelmente ganharam, então é muito legal vocês irem conhecer essa loja. Isso. E a parte da cozinha é isso. Acho que é isso. E essa daqui é a entrada principal da nossa casa. Deixa eu mostrar pra vocês como é a lateral. Já tá um dia meio feio hoje. Tá friozinho. Ela é assim. Vendo? Bom, e essa é a nossa sala. Aqui nós temos o sofá. Foi justamente o primeiro item dela, que nós acabamos comprando dos antigos moradores. E ele tem essa parte que a gente acha bem legal. Vem com os porta-copos. E também dá pra usar da forma mais tradicional do sofá. Meu amor. E ele acompanha esse baú. Que é
A gente usa como descanso de pé mesmo. Ele é um descanso de pé. Né, amor? E ele ficou no valor de $500. E eu acredito que no Walmart ele tem, que a gente já viu. E o preço não tá muito diferente disso não, né, amor? Não. E nós temos também, acho que é bom você ficar aqui, o nosso rack, que ele tem essa lareira aqui, que é super legal. Ele ficou no valor de $150. $150. E a televisão, ela é 55 polegadas da Philips. Ele ficou no valor de $260. $260. 260? Acho que é. Aproximadamente $260. Nós temos também a nossa poltrona. Não, esqueci o nome. Cadeira de balanço. Isso. A gente também tem a cadeira de balanço, que nós compramos no Savers. No brechó aqui daqui. Um brechó daqui bem legal. E pagamos $20 nesse conjunto. Sim. A gente ainda vai reformar a cadeira, vamos mudar um pouco ela para poder também combinar com a sala, mas foi assim que a gente conseguiu ela. Sim, ela é bem confortável, mas a gente ainda vai reformar ela, vai ficar bem legal. Sim. E o tapete, que foi a nossa última aquisição para a sala. Sim. E esse tapete, ele tem 3 metros por 2,80 e foi $180. Isso. E é isso a nossa sala. Então e tem um brinquedo aqui por trás. Que nós compramos no Walmart, amor? Não, foi na Ross. Acho que foi na Ross. Acho que foi mesmo. E a gente pagou uns $60? Ou na Marshalls, né? Não, foi $30. Foi $30? É muito legal a aquisição, que ele gira. Sim. E pula. E por enquanto essa é a nossa sala. Tem a cortina também. A cortina, aquela luminária, as cortinas daqui dessa sala, dessa outra janela também já estavam na casa. Então a gente só manteve. E aquela mesinha também veio junto com o sofá, né? E o descanso de pé. É isso mesmo. E vocês podem ver que o abajur é muito comum na sala e nos quartos, porque aqui nós não temos luzes centrais no teto. Nos Estados Unidos, né? Não é normal ter luz, até para deixar mais aconchegante o ambiente, né? A gente consegue controlar o abajur. E é isso, a sala é essa. Sim. E a gente tem a melhor parte da casa, que é a saída aqui. Que é onde a gente já gravou alguns vídeos. A gente tem meio que Ai, tá bem frio. É uma varanda com essa vista incrível e maravilhosa. Um espaço que a gente aproveita muito. Então é isso, pessoal. E hoje, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês que nós já somos mais de 1000. Mais de 1000 pessoas que decidiram seguir a gente em um mês de canal. Então fica aqui o nosso muito obrigada por participar dessa nossa trajetória aqui nos Estados Unidos e por ver através de nós como é morar aqui, conhecer um pouco melhor e para que vocês consigam se planejar também de uma melhor forma. Obrigada, nós recebemos também muitas mensagens de pessoas de outros países como Alemanha, França, que mais, amor? África, de outros estados também dos Estados Unidos e, claro, do Brasil. Então, obrigada. Continue nos acompanhando. E se você ainda não é um inscrito, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, comenta, compartilhe e ativa o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo. Isso aí. E é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.